Olá, bem-vindo ao Saúde Você, um programa que fala de prevenção, bem-estar e qualidade de vida. No programa de hoje eu quero falar de um tema muito importante. Você é aquele tipo de pessoa que toma remédio para dor de cabeça ou dor na coluna e ela não passa? Então, nós convidamos 3 especialistas que vão falar sobre esse tema. Quer ver? Fica de olho. E no programa de hoje eu recebo 3 especialistas que estão sempre aqui no Saúde Você, falando de temas importantes. Então você que sofre com dor de cabeça e dor na coluna, nada melhor que ouvir os especialistas. Doutor André Evaristo, tudo bem, doutor? Tudo bem, obrigado pelo convite, estar aqui novamente com vocês, com o seu público. Uma honra enorme. Obrigada, doutor. Doutora Catarina Couras, do Tudo Falando bom, Duda? sobre Dor. Isso, do hashtag Falando sobre Dor. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Duda. Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Doutor Juliano Fratesi. Ô, Duda, é bom estar de volta, viu? Eu fico muito feliz. E gravamos uma entrevista outro dia, eu e o doutor Juliano falamos sobre temas importantes lá no meu Instagram. Então, quem quiser acompanhar, @dudarodrigues.oficial, lá temos um super papo, né, doutor? Foi super legal. Foi bem bacana. Bom, hoje nós vamos falar sobre dor de cabeça, dor na coluna, que vocês são os especialistas nesse tema. Eu tenho pergunta do telespectador, mas eu vou começar falando perguntando algumas informações que são muito importantes, principalmente nesse momento aí que as pessoas estão sofrendo muito com dor, né? A gente vê que em casa, eu vejo os stories, as pessoas estão reclamando bastante, inclusive meu pai está lá sofrendo com dor na coluna, aguardando para fazer exames respeitando esse período. As dores de cabeça e da coluna são queixas comuns no pronto-socorro. E o que elas podem significar? Porque dizem que tem vários tipos de dor de cabeça, né, doutora? Isso, existem vários tipos de dor de cabeça, né? Tem as mais conhecidas, né? Que, por exemplo, a enxaqueca, né? A comum enxaqueca. Mas existem cefaleias, cefaleia é o nome que a gente dá para a dor de cabeça, do tipo salvas, tensional. São vários tipos. Algumas delas são tão graves que levam o paciente ao pronto-socorro, que necessitando tomar injeção na veia até, né, para melhorar os quadros. Já aconteceu isso comigo. Deu a dor de cabeça passar quando aplicou a injeção na veia. A crise era tão forte. E eu quero aproveitar para emendar essa pergunta e saber se toda dor de cabeça é igual, porque tem vezes que eu acho que eu vou desmaiar. E às vezes tem pessoas que não, que convivem com a dor de cabeça durante o dia, né? Então, Duda, toda dor de cabeça não é igual. Então, a gente precisa avaliar o paciente, ver o que a gente chama de padrão de dor de cabeça, que isso é feito pelo diário da cefaleia. Então, a gente vai ver todo dia como que é a sua dor de cabeça, o que está levando a dor de cabeça. Tem gente que, por exemplo, tem enxaqueca, come um chocolate, desencadeia a crise. Em algumas situações, Duda, o tratamento muda completamente. A enxaqueca, por exemplo, tem um tratamento que é feito diariamente para evitar ter a crise. Além disso, também tem as medicações que eles precisam tomar para quando a crise vem mais forte. Mas muda sim. Agora eu quero perguntar até a opinião de vocês como médicos que estão vivendo esse momento tão delicado. Sim. Vocês têm dores de cabeça, doutor? Porque vocês ficam sem dormir muitas vezes, vocês fazem plantão, estão no hospital, estão em casa, estão no consultório. Dor de cabeça não é uma queixa que eu tenho especificamente, mas o que eu acho que é uma coisa que acomete muita população e é um sintoma que eu já tive, vindo de conta a sua pergunta, é aquela dor tensional cervical. Você fica tenso, você fica ansioso, vai dando aquela dor que simula uma dor de cabeça, mas é uma dor tensional. E esse tipo de dor, as pessoas geralmente se automedicam com uma grande frequência. Sim. E em se tratando de uma dor tensional e num quadro de pandemia como a gente vive, não dá nem para você dizer que é uma conduta errada. A questão que eu acho que vale a pena ressaltar é se você fizer uso daquelas medicações habituais, que nem paracetamol, anti-inflamatórios fracos, e não resolver a dor, aí sim fica um sinal de alerta que talvez valeria a pena você ir num pronto-socorro mesmo numa situação de pandemia como a nossa. E o doutor, tem dor de cabeça? Temos, né? O mundo está passando por uma grande dor de cabeça. Né? Como meu colega falou, exatamente, essa dor de cabeça tensional, essa dor de cabeça postural, né? Que agora a gente está também tendo telemedicina, home office, então a gente tem que cuidar da nossa postura. Atividade física ajuda muito nesse tipo de dor de cabeça tensional. E é uma queixa comum até no nosso consultório ortopédico. Às vezes, quando vem do neurologista que já investigou para ver se não é uma enxaqueca, tudo, a gente chega à conclusão que a dor de cabeça é de origem cervical, de tensão. Que interessante. Interessante. Bom, tem que cuidar, o importante sempre é buscar informações com especialistas, então acompanhe.
Se quiser falar com a doutora Catarina, com os médicos, acesse o nosso portal, Programa Saúde Você. Tem todos lá os caminhos que vocês conseguem conversar com os especialistas. Agora, uma queixa muito comum é a dor na coluna vertebral. Eu percebo que, assim, as pessoas se queixam muito. É dor de cabeça, é dor no corpo. E em casa agora, eu não sei se o emocional, se tudo está juntando e está doendo tudo, mas eu gostaria de saber quando a pessoa deve se preocupar com uma dor de coluna vertebral. Sim, a dor de coluna é igual a dor de cabeça. Por exemplo, se eu for uma dor fraquinha de tensão, você tomou um remédio simples, um paracetamol, um relaxantezinho muscular que vende sem receita, resolveu, tá tudo bem, só foi um probleminha muscular. Agora, se é uma crise de dor, que às vezes o paciente fala assim, doutor, eu travei, eu não consegui nem levantar da cama. Eu já travei. E o que a gente está vivendo, assim, que a gente tem pegado isso muito e é fantástico você ver como o comportamento social muda. Está aumentando muito o número de pacientes com dor de coluna, que eram pacientes que já estavam tratados com atividade física. Entraram nessa fase de sedentarismo pela própria pandemia e eles estão voltando a ter dor assim, procurando a gente numa escala enorme. Será que eu piorei? Será que eu piorei? Aí você chega à total conclusão que não. Você está fora da sua rotina, fora da atividade física e num quadro de sedentarismo. A gente tem, assim, várias perguntas do telespectador nesse quadro de vocês, porque realmente vocês trouxeram um tema muito relevante para a população. Antes de fazer a pergunta da dor de cabeça, eu quero saber o seguinte, às vezes nós fazemos de tudo e aquela hérnia de disco não melhora. Aproveitando que a gente está falando aqui da coluna, Claro. Cirurgia na coluna pode melhorar? São dois especialistas que a gente não sabe nem quem que fala, a gente é dois especialistas, a gente trabalha junto com a doutora Catarina também, a gente é uma equipe multidisciplinar. O que acontece é o seguinte, a cirurgia de coluna ela tem que ser bem indicada e ela é selecionada para pacientes selecionados. Uma vez que o procedimento adequado é selecionado, que o perfil de paciente é o correto, o objetivo é a resolução total do quadro ou quase total do quadro. Com os avanços científicos que a gente tem hoje, com artroplastia, procedimentos invasivos para dor, assim, a resolução tende a ser extremamente satisfatória. Aqui o telespectador está vendo uma cirurgia que, inclusive, eu e o Juliano fizemos juntos, para um quadro de espondilolistese, que era uma deformidade gravíssima, uma paciente quase paraplégica, e ela evoluiu super bem, eu e o Juliano acompanhamos ela, e ela está, assim, extremamente satisfeita. Então, Duda, até como um caso grave desse, dito grave, né, senhora, tem parafusos que o pessoal tem medo em casa, tem prótese. E você vê um paciente desse aqui desempenhando atividade física, voltando à sua vida normal. Então, assim, sim, pode dar resultado. E, assim, a maioria dá bom resultado. Isso é importante saber que hoje a medicina avançou tanto que vocês têm aí possibilidade de fazer a pessoa ter qualidade de vida com esse avanço, com muito estudo, né? Agora, falando de dor de cabeça, doutora Catarina, alguns casos, às vezes, o tratamento clínico ele não dá tanto resultado. E o que pode ser feito nesse caso para tratar a dor? Então, Duda, existem procedimentos que podem ser realizados, até cirurgias para alguns quadros de dor de cabeça. Nossa, dor de cabeça levar à cirurgia? Levar à cirurgia. Então, aquele paciente que já tentou de tudo, já tentou várias terapias, a gente pode indicar em algumas situações, como, por exemplo, na enxaqueca, até o implante de eletrodos na cabeça. Então, também tem um bloqueio que ele é realizado também na cabeça, aqui nessa região de trás, para um tipo de dor de cabeça chamado cefaleia occipital, que é aquela dor de cabeça que a gente tem na região posterior. Sim. Muitas vezes se confunde com a dor cervical, porque tem um nervinho que passa por essa região e pode-se fazer uma infiltração nesse lugar. Tem um tipo de dor de cabeça mais rara, Duda, bem curiosa, chamada cefaleia em salvas, que o paciente diz que é a maior dor de cabeça que ele já sentiu na vida. Nossa. Tem paciente que chega aí ao hospital, diz assim, eu tenho vontade de bater minha cabeça na parede de tanta dor. Existe um bloqueio chamado esfenopalatino que ajuda muito. Esfenopalatino. Esse nome complicado aí, mas assim, o importante é saber que existe tratamento com a base de infiltração, a base de radiofrequência para tratar a dor de cabeça refratária. Agora eu tenho uma pergunta. A toxina botulínica, muito usada para diversos procedimentos, também auxilia no tratamento para enxaqueca? Então, Duda, a toxina botulínica, ela é considerada padrão ouro para fazer a profilaxia da enxaqueca. O que é profilaxia da enxaqueca? É o seguinte, o paciente está com a dor
3 vezes por semana, ou tem dor todo dia. Então, a gente faz algumas medidas, seja ela medicamentosa ou por meio de intervenção, para que evite o paciente ter a dor. Então, muitos pacientes que fazem o uso da toxina, eles ficam até 6 meses sem dor de cabeça. Nossa, isso é importantíssimo para quem está buscando o tratamento. Fica aí a orientação da doutora Catarina. Agora, doutores, o que é a artroplastia da coluna vertebral e o que torna ela diferente de outras cirurgias? Então, assim, a artroplastia da coluna vertebral, na região cervical, a gente pratica há mais de 10 anos. Na região lombar, a gente foi uma das equipes que introduziu isso no Brasil de uma maneira mais relevante. E ela é a grande revolução do tratamento da cirurgia de coluna. E é ela que vai realmente, assim, mudar a abordagem da cirurgia da coluna nos próximos 20 ou 30 anos. Nossa, o que é essa imagem aí? É um conceito. Essa daqui, ó, de baixo, seria uma artroplastia de coluna. Tá. É a troca por um disco artificial. Ali é uma cirurgia convencional. Mesmo essa cirurgia convencional, ela já é moderna porque ela tem uma parte dinâmica. Aqui é uma estabilização híbrida, é um paciente gravíssimo que a parte de cima foi realizada artrodese, fusão, a parte de baixo é um disco móvel que simula em 100% um disco normal. Então, não é recauchutar o pneu. Sim. Acho que muitos dos telespectadores nem sabem o que é isso, mas na nossa época tinha isso. É trocar o pneu. Você tira a estrutura doente, dá uma estrutura nova e a pessoa volta assim do zero. Essa artroplastia, eu e o Juliano temos bastante experiência nisso. O paciente pode voltar a lutar judô, fazer muay thai, jogar bola, correr maratona, desempenhar qualquer atividade física de altíssima complexidade, sem nenhuma limitação. Importante. Eu tenho 2 perguntas do telespectador que eu gostaria de fazer para vocês, que é o seguinte: a artroplastia da coluna vertebral tem mostrado melhores resultados que outras abordagens na coluna? Sim, tem mostrado. Tem mostrado, Igual doutor? o doutor André falou, a cervical veio antes, com excelentes resultados, e a lombar veio mesmo para revolucionar. Então, os resultados que a gente está vendo hoje nos primeiros estudos, que estamos vendo, né, os resultados, são realmente animadores. E, assim, os pacientes estão se beneficiando demais com essa técnica de artroplastia. Tem uma pergunta que o telespectador fez, que é sobre a qualidade de vida após a cirurgia de coluna, mas o doutor André fez isso de uma forma muito esclarecedora, já nos passou a informação de que você pode fazer judô, fazer exercício, fazer um monte de coisa. Então, vou aproveitar para entender sobre a neuralgia do trigêmeo. Existe algo que possa ser feito se caso o remédio não funcionar? Então, Esse Duda, caso ainda volta para dor de cabeça? Isso. É um tipo de dor na cabeça, né? É uma dor na região da face, é uma dor lacinante. Então, as pessoas, o nervinho chamado trigêmeo, né? Ele é responsável pela sensibilidade da face em 3 partes, né? Então, como vocês podem ver ali a imagem, né? Você vê a sensibilidade da face. Então, quem tem essa dor sabe como dói, Duda. Então, existem vários procedimentos que a gente pode realizar, além da medicação, que é um bloqueio que a gente faz específico, é infiltração. Bloqueio que a gente fala é infiltração. Sim. É colocar o anestésico lá no nervo. Existe também a radiofrequência, que pode ser feita, e até o balão. E, por fim, tem até cirurgia, Duda, para esse tipo de dor. Então, para você ver que muitas pessoas pensam assim, nossa, dor da coluna tem cirurgia, mas dor de cabeça, não existe essa pessoa ficar em casa sentindo dor. Existem outras alternativas que a gente pode lançar a mão. E desculpa, Duda, mas só indo em contato com o que a doutora Catarina está falando, a neuralgia do trigêmeo especificamente é uma patologia que a população tem que ficar muito ciente, inclusive os acompanhantes, porque tem pacientes com neuralgia do trigêmeo que pensam em suicídio, o tamanho é a dor e o descontrole emocional que causam. E como a doutora Catarina brilhantemente explicou, tem tratamento, o tratamento é funcional e o resultado é efetivo. Tá certo. Nossa, vocês dão aula, né? Vocês não vêm ser entrevistados, vocês aqui interagem com uma sinergia que é muito importante, como o doutor André mencionou, trabalham como uma equipe multidisciplinar. Vão falar de mais temas importantes aqui no Saúde Você. Agradeço a participação de vocês. Obrigado. Espero vocês no próximo programa. É um prazer, muito E obrigado. se vocês quiserem bater um papo, conhecer esses 3 especialistas, acesse agora o nosso portal, programasaudevocê.com.br. Eles estão lá. Você pode clicar, pedir informação, mande seu e-mail, tire sua dúvida. Isso é muito importante. Informações de saúde sempre com responsabilidade. Quer me acompanhar também nas redes sociais? Acesse @dudarodrigues.oficial e a rede social do programa, programasaudevocê.com.br ou @programasaudevocê. E eu espero vocês no próximo Saúde Você, que tem muita informação importante para a sua qualidade de vida e seu bem-estar.